Olá, eu sou Elmer Gaspar e nós somos a voz dessa plataforma informativa. E neste vídeo vamos explicar de uma forma simplificada que medidas o governo angolano implementou na intenção de conter a propagação da Covid-19. Estas medidas são fruto da prorrogação da situação de calamidade pública que valerá até dia 9 de agosto de 2020. E tais medidas são estritamente implementadas apenas nos lugares onde haver cerca sanitária e que neste momento aplicam-se à província de Luanda e ao município do Kazengo, no Kwanza Norte. A primeira medida está estritamente ligada com a obrigatoriedade do uso da máscara facial, que passa a ser obrigatório o uso da máscara em mercados, na venda ambulante, estabelecimentos comerciais, cantinas e similares, recintos fechados de acesso ao público, transportes coletivos, salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza. E relativamente ao uso das máscaras, temos as condições, regras e sanções. A primeira linha diz que a máscara facial é obrigatória em todos os locais, inclusive na via pública ou em locais equiparados com via pública. E o indivíduo que não fizer o uso da máscara facial estará condicionado o seu acesso em locais e meios de transportes públicos e privados. E lhe será aplicada uma multa que vai de 5.000 a 10.000 kwanzas por não usar a máscara facial ou até por ter a máscara, usá-la mal e ainda assim for resistente na aplicação correta da máscara. E ainda sobre as regras, há alguns pontos muito importantes aqui que realçar, que é o fator de que o cidadão deve evitar a circulação na via pública, deve permanecer em casa, deve ser garantida a proteção especial para os cidadãos vulneráveis à infecção da Covid-19, é claro. Neste caso, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com doenças crônicas consideradas como de risco, mulheres gestantes e crianças menores de 18 anos. E para os pais ou encarregados que tenham crianças menores de 12 anos, deve ser dada a dispensa laboral presencial. E o fator também de que está impossibilitada ou interditada a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas na via pública enquanto vigorar a cerca sanitária. Isto sob pena de sanção criminal aos termos da legislação em vigor. Já no quesito da operacionalidade e funcionalidade dos serviços públicos, passam novamente a estar limitados a um período das 8 às 15 horas, com 50% da força de trabalho, podendo em certos casos ser reduzida até 30%. Devem ser aplicadas também certas condições, como a rotatividade do pessoal, de modo que se garanta a continuidade das atividades, a observância do distanciamento físico obrigatório, o uso da máscara, a medição da temperatura dos funcionários e utentes e a instalação de pontos de higienização à entrada no interior das instalações. No que diz respeito às competições e treinos desportivos, a competição federada continua proibida, sendo que a prática desportiva individual é permitida, mas apenas no horário das 5h30 às 17h30 e das 17 horas até às 19 horas, tudo mediante ao distanciamento social, obrigatório uso da máscara. E quanto ao agrupamento de pessoas, é permitido apenas um número de 5 pessoas e todo e qualquer que cometer o erro de não usar a máscara ou se agrupar mais de 5 pessoas, se são aplicadas multas que variam de 5.000 a 10.000 kwanzas. No que diz respeito ao comércio de bens e serviços, o exercício dessa atividade comercial, incluindo cantinas e similares, passa a estar condicionada num horário das 7 horas às 16 horas, observando todo o limite de distanciamento social, a presença de apenas de 50% da força de trabalho e da capacidade total dos estabelecimentos, controle de temperatura, regras de distanciamento físico e biossegurança, limitar a capacidade a 50%, como já havíamos dito, e para aqueles estabelecimentos que não cumprirem tais regras, poderá ser determinado o encerramento temporário dos mesmos, bem como a aplicação de uma multa que varia de 100 a 250.000 kwanzas. No que diz respeito a restaurantes e similares, o funcionamento fica condicionado das 6 às 16 horas em atendimento local, sendo que o atendimento em takeaway deve prosseguir até as 22 horas. Devem ser asseguradas condições como biossegurança, distanciamento físico e apenas será permitido o atendimento à mesa. Quem incumprir estas regras pode ser sancionado com o encerramento temporário do estabelecimento, bem como uma multa que varia de 100 a 250.000 kwanzas. Quanto aos mercados
venda ambulante e de artesanato. Há algumas questões também que foram alteradas, como o funcionamento, que passa a ser apenas às terças, às quintas e ao sábado, num período das 6 às 15 horas. E no que diz respeito às condições, são as mesmas: distanciamento físico, uso da máscara, lavagem frequente das mãos, mas tem aqui duas prerrogativas que foram implementadas, que é a implementação de multa de 5 a 10 mil kwanzas para pessoas que realizarem venda ambulante fora do horário e do dia estabelecido, e a implementação de uma multa de 10 a 25 mil kwanzas para aqueles que fizerem compra nestes dias e horários que são proibidos. No que diz respeito às atividades e reuniões, ficam limitadas até 50% da capacidade da sala ou até o número máximo de 50% para salas que têm uma capacidade superior, ou seja, para salas em que os 50% passa as 50 pessoas. E caso haja necessidade de se fazer uma reunião com mais de 50 pessoas, todas elas devem ser submetidas às autoridades competentes, ou seja, às autoridades sanitárias, para a prévia autorização. As regras são as mesmas: distanciamento mínimo de 2 metros, assegurar a disponibilidade de máscara facial, obrigatoriedade das máscaras, regras de biossegurança. Quanto ao ajuntamento de pessoas, é permitido apenas ajuntamentos domiciliares de até no máximo 15 pessoas, e na via pública o ajuntamento não pode ser superior de 10 pessoas. Caso seja, as autoridades de segurança e ordem pública estão permitidas para intervir. Quanto às atividades religiosas, continuam proibidas enquanto permanecer a cerca sanitária provincial ou municipal. As cerimônias fúnebres são permitidas apenas com 10 participantes, devendo os funerais realizar-se no período compreendido entre as 8 e as 13 horas. Quanto aos ajuntamentos, devem ser obedecidas as seguintes regras: as cerimônias fúnebres com permissão de até 5 participantes, caso a vítima seja da Covid-19, e deve ser obrigatório o uso de máscaras e a observância do distanciamento físico em todas as cerimônias. Transportes coletivos de pessoas e bens. Mantém-se a circulação restrita a 50% da sua taxa de lotação, quer para os transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros, quer sejam eles públicos ou privados. Atividades recreativas, culturais e de lazer na via pública ou em espaço público. O funcionamento tem de ser de apenas 50% da capacidade de lotação. E o acesso às medidas ou a lugares como bibliotecas e mediatecas deve ser feito mediante a observância de medidas de proteção individual, como o uso da máscara e o distanciamento social. Não esquecer a lavagem frequente das mãos. Quanto aos museus, teatros e monumentos similares, permanece a regra de funcionamento de até 50% da capacidade de lotação, observando, como é claro, todas as regras e medidas de segurança individual. A mesma regra aplica-se às feiras de cultura, artes e exposições, que serão realizadas sem exceder 50% da capacidade de lotação, aplicando, como é de hábito, as medidas de prevenção e combate à Covid-19, como distanciamento social, o uso da máscara e a lavagem frequente das mãos. No que diz respeito aos cinemas, continuarão fechados enquanto permanecer a cerca sanitária provincial ou municipal. E como já vimos a falar desde o princípio deste vídeo, a cerca sanitária é neste momento implementada na província de Luanda e no município do Kazengo, no Kwanza Norte, com todas as regras que temos citado já mais para cima. E o que acontece com quem violar a cerca ou cordão sanitário? Será implementada uma multa que varia de 100 a 250 mil kwanzas para quem quebrar a cerca sanitária e para quem ajudar a quebrar a cerca sanitária. Além do mais, estas pessoas vão ser isoladas, vão entrar em isolamento institucional, ou se preferirem, quarentena institucional, e vão comparticipar entre 50% a 100% nos custos de pagamento das despesas do teste de Covid-19 e também da quarentena. E quanto às restantes províncias e municípios em que não incorre a cerca sanitária, vai manter o decreto presidencial número 142/20, que declara a situação de calamidade pública em todo o país. Ou seja, vão continuar as regras de desconfinamento em outras localidades. Esperamos, porém, que mais outras não entrem em cerca sanitária e que muito rapidamente essa situação seja ultrapassada aqui em Luanda e no Kazengo, no Kwanza Norte. Bom, antes de terminarmos este vídeo, eu gostaria de chamar a atenção a você que me ouve. Sim, você mesmo.
é muito importante que nós observemos as medidas de segurança. A situação no nosso país continua a piorar cada dia que passa, conforme todos nós temos observado. É muito importante que não aconteçam mais como aconteceram alguns episódios que colocaram-nos nesta situação e colocaram quase a nós na situação em que estamos. O descumprimento das medidas de segurança, a quebra da cerca sanitária, bem como outros aspectos, como a ignorância, prevaleceram e falaram mais alto. E neste momento o país começa a ver os seus números a crescer. O que aconteceu é que nós simplesmente conseguimos, de uma forma ou de outra, tardar aquilo que se chama o pico da pandemia. Acreditamos que neste momento deverá ser feito um recálculo para avaliar em que momento chegaremos ao pico desta pandemia. Mas neste momento a missão é nossa, a missão é minha, a missão é de todos os angolanos. Vamos preservar-nos a nós e a todos os nossos familiares. É muito importante que fiquemos em casa e que só saiamos mesmo quando for necessário. E então é isso aí, pessoal. Este foi o nosso vídeo de hoje. Aproveite e siga a Voice Notícias nas redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube e a nossa plataforma no Blogger. Temos conteúdos muito bons e exclusivos para si. Tchau e até a próxima.